Olá, irmãos. Que a doce paz de Jesus seja conosco. Hoje falaremos um pouco sobre obsessão e obsessores. 2 anos após a minha chegada a uma casa espírita, sofri a primeira desilusão. Perceber a santa ingenuidade de alguns trabalhadores. Diga-se para bem da verdade que tinham muitos outros participantes humildes e estudiosos. E com todos aprendi algo. Mas eu, naquela época, como as criaturas recém-chegadas à casa espírita, imaginava que os espíritos eram criaturas muito evoluídas. Ledo engano. Por exemplo, um ingênuo companheiro dizia sempre, como tentativa de ser humilde, graças aos bons espíritos. Ou acusava, isso é um obsessor. E aquilo durou um largo tempo. Um dia me irritei feio e perguntei-lhe, se tudo que é bom em nós é somente por intervenção dos bons espíritos, e tudo que é mal é por ação dos obsessores, onde fica o nosso mérito ou a nossa culpa? Claro que a pessoa não soube responder. Deu de ombros e passei a ter realmente um obsessor encarnado. Então me caiu às mãos por intervenção dos bons espíritos, é claro, embora eu tenha ido à livraria escolher o maravilhoso e mais perfeito livro que li sobre o tema, a obsessão, desobsessão. Sueli Caldas Schubert, da FEB. O meu exemplar está comigo desde novembro de 82. Dei-me conta que são 38 anos que esse livrinho está comigo e já li várias vezes. Sem menosprezar a influência de uns e de outros que existem, conforme aprendemos no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, questão 459, onde Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Responde os mentores: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Costuma-me acontecer de ir a uma livraria em busca de algo interessante para ler. Quando indeciso, penso em meu protetor e digo-lhe, em tom de brincadeira, como é que é? Vamos trabalhar? Que livro me indicas? E em seguida meus olhos pousam em um que compro sem titubeio. Jamais me arrependi da escolha deles. De outra vez em minha casa, enquanto minha esposa preparava a janta e eu aparelhava a mesa, senti enorme desejo de beber uísque. Naquele tempo eu tinha várias bebidas em casa. Um pouco depois surpreendi-me com o copo e a garrafa à mão. Estranhei, dizendo a mim mesmo, mas eu não quero beber. Em menos de 20 minutos, tornou-me a acontecer, porém já me percebi com o copo e o líquido preenchido. Tomei um susto. Consciente de que não queria mesmo beber, que estava sendo manipulado, despejei o líquido na pia e tomei um copo d'água, só para dizer que em mim mando eu, bem leonino. Isso foi numa segunda noite. Na quarta-feira à tarde, sem que ninguém da mesa mediúnica soubesse do fato, manifestou-se o cara que queria beber. Estava furioso comigo. Foi uma lição exemplar que tomei, pois se eu tivesse cedido naquela noite, possivelmente me tornaria um alcoólatra atendendo ao vício de um ou mais espíritos com aquela afinidade. Assim podemos verificar na questão 464 de O Livro dos Espíritos a pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Respondem os mentores: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Também podemos observar que os bons espíritos não se tornam obsessores. Eles tentam nos ajudar e, se recusamos, eles se afastam. Enquanto que os espíritos menos felizes insistem muito e, se forem ouvidos, imantam-se mentalmente àqueles que se deixam obsidiar. No livro Obsessão e Desobsessão, aprendemos que a obsessão é a influência de um espírito sobre outro, ou de um espírito sobre si mesmo. Assim, diversos são os tipos de obsessão.
flagelo que pode atingir a todos nós. Temos a obsessão mais tradicional e tomada como a mais forte, embora não seja a obsessão de espírito desencarnado, invisível, não perceptível sobre um espírito encarnado. Mas temos também a do espírito encarnado sobre o desencarnado, quando alguém fica pensando doentiamente naquele que se foi, culpando de algo ou amando-o desequilibradamente. Mas também temos a obsessão de encarnado sobre encarnado, assim como temos a de desencarnado sobre desencarnado, todas podendo ter vários graus de intensidade e domínio. Porém, a que pessoalmente julgo será mais intensa é a de um indivíduo sobre si mesmo, a auto-obsessão. Praticamente desta ninguém escapa, pois sem esta, nenhuma das outras teria muita chance de ocorrer. Exatamente sobre isso encontramos em Mateus, no capítulo 26, versículo 41, a recomendação de Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Neste vigiar, nos livramos dos ataques de outras criaturinhas, ainda dependentes de vícios, do ódio, etc. Nossas atuais tendências negativas devem ser vigiadas, pois elas nos indicam onde devemos melhorar e onde podemos ser atacados. Assim poderemos ter boas resoluções, que serão amparadas pelos bons espíritos, e que nos ajudarão no propósito de nos fazer um pouco melhor a cada dia, conforme recomenda a doutrina espírita. Acho que vale a pena também lembrar um caso que atendi na mesa mediúnica. O trabalho era em favor de um menino com todos os sintomas de câncer, porém não tinha câncer. Fora o próprio médico quem recomendara aos pais que procurassem um centro espírita. No dia do atendimento, quem se manifestou foi o avô, que havia desencarnado há poucos meses com câncer. Como ele não tinha conhecimento da realidade do depois da morte, ficou perturbado rondando a casa, a família, que não lhe percebendo a presença, não lhe dava atenção, e que ele, o avô, achava aquele comportamento ingrato e ofensivo. Porém, a criança, como é natural, o percebia. E ao neto, o avô se ligou, transmitindo-lhes as sensações do câncer que lhe houvera tirado a vida. Naquele dia, o avô compreendeu o mal que fazia ao neto. Então aceitou seguir em frente em sua vivência espiritual junto a outros amores que reencontrou. E a criança ficou boa. Na questão 479 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Respondem os amigos: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça, por sua parte, o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Assim, estudando a doutrina espírita, cada vez mais tenho certeza de que Jesus, em tudo, falava mais de uma vida saudável, aqui e agora, do que de um céu hipotético e futuro. Relembrando, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.